Aí, galera, Concha Acústica Podcast, mais um episódio sendo gravado aqui no Noroeste Summit 2025, 2 e 3 de outubro. Não importa o dia, a hora que você vai ouvir esse episódio, você vai ter um conteúdo de qualidade. E eu tô aqui com o apoio da Virtual Telecom, que tem conexão via rádio e fibra ótica, atendendo cidade e interior. Tem plataforma de canais, filmes e cursos certificados. Procura a Virtual Telecom nas redes sociais. Contrata, que a internet é boa, eu tenho na minha casa, eu atesto que a coisa funciona. Apoiadora do Concha Acústica Podcast, acredita no nosso projeto também. Tô aqui com uma pessoa que trabalha muito pela região, que tem uma função muito interessante e que eu faço questão de ler a bio dele aqui para vocês entenderem um pouco do que esse cara faz. Analista de articulação de projetos sênior, analista de articulação, gestor de inovação das iniciativas Sebrae na região noroeste do Rio Grande do Sul, atuando com projetos de mapeamento e ativação do ecossistema de inovação, programas de desenvolvimento de startups, como Startups RS, para aceleração e fomento de novas startups, além da articulação e desenvolvimento de áreas ligadas à educação empreendedora, conectadas à inovação e tecnologia. Relacionamento com empresas, entidades e governo para a formação de parcerias estratégicas com os principais atores do ecossistema e articulação de novos projetos que desenvolvam inovação e empreendedorismo, ou seja, tem tudo a ver com o Noroeste Summit, com o que a gente está vivendo nesses 2 dias. O Cássio Eduardo Friedrichevski, acertei? O Cássio do Sebrae. Que bom que deu certo pra gente conversar aqui, Cássio. Eu tava esperando muito essa conversa. Eu acho que a tua atuação aqui é muito importante e tem tudo a ver com o que a gente vai ouvir, ver, ter de experiência aqui no Noroeste Summit. Teu trabalho direto com as startups, enfim. Eu quero conversar contigo, quero que você se sinta em casa aqui no Concha Acústica, que a gente tem um bate-papo tomando nosso cafezinho aqui, para explicar um pouquinho da tua atuação no desenvolvimento da região com inovação. Como é que é esse casamento? Como é que isso funciona, Cássio? Maravilha. Bom dia, Tocha. Bom dia com todos os ouvintes do Concha. Acho que assim, primeiro uma satisfação, né? De poder gravar aqui, conversar um pouquinho sobre esse tema que eu tenho atuado nos últimos anos, que o Sebrae também tem desenvolvido, obviamente, nesses últimos anos todos, dentro do Noroeste Summit, né? Que para nós acho que é um dos principais eventos de inovação, certamente, da região noroeste aqui, e o quanto é importante a gente fomentar, desenvolver, né, posicionar o evento de uma forma regional, né? Então, vou começar, de repente, entendendo quando a gente fala de inovação dentro do Sebrae, o que nós estamos falando, né? Sim. A gente fala de inovação, hoje a gente olha por 3 grandes objetivos estratégicos, vamos dizer assim. A gente olha de inovação como desenvolvimento de negócios inovadores, então, startups, né? Como que nós trabalhamos para acelerar aquelas startups que existem hoje na região, ou aquelas que ainda não existem, mas como que a gente fomenta a base para que venham mais startups, como a gente acelera dentro dessa jornada toda de desenvolvimento de uma startup. Como que a gente trabalha com a parte de desenvolvimento da inovação para o negócio tradicional, porque a gente tem que olhar de forma diferente, eu ativar, eu fomentar a inovação dentro da minha startup é diferente do que eu fazer isso num negócio tradicional, como uma indústria, como uma padaria, as ferramentas, as formas, outro processo e uma outra demanda. Então a gente trabalha e olha muito para diminuir esse gap, né? Então como a gente traz a inovação para dentro do negócio tradicional, para que a inovação seja um mecanismo de transformação e desenvolvimento desse negócio. E aí acho que tem o terceiro, vamos dizer assim, objetivo estratégico é a gente trabalhar isso como um guarda-chuva. Como que eu falo de inovação para desenvolvimento de um território? Então, como que eu trago a inovação para o centro da discussão, pensando, a partir da inovação, como é que a gente transforma o município de 13 de Maio? Tem que analisar o território da atuação, vai ser diferente do que vai fazer em Uruguaiana, em Porto Alegre. Enfim, exato, né? Porque aí a essência do que a gente tem traz. Tem cultura envolvida nisso, né? Cultura está em todas elas, assim. Então, assim, quando a gente fala de inovação como desenvolvimento, a gente fala de ecossistemas. Então, o que são os nossos ecossistemas de inovação, né? Como que a gente integra essas 4 hélices, né? Então, governo, empresa, sociedade civil e universidade, para que juntos, a partir da inovação, se pense em novos projetos para desenvolvimento. Então esse é um pouco da minha atuação nesses últimos 5 anos. Assim, a gente tem o Sebrae, ele entendeu
E aí, quando tu traz, né, a questão de Uruguaiana, assim, né? Você imagina fazer inovação. A tua atuação é em todo o estado? Não, minha atuação são nos 98 municípios aqui da Regional Noroeste. Tem né? uma região que tu... Então, eu atuo com a parte da gestão dos projetos de inovação, fomentando startups, ecossistemas, e tem um grupo de colegas que daí trabalham nos demais setores, como agronegócio, indústria, varejo, serviços, né? Então, cada um deles vão turismo, que é um que a gente tem despontado muito também na região. E aí, quando a gente entende assim, bom, vamos trabalhar, vamos desenvolver inovação. Primeiro, ao nível Brasil, como que a gente faz isso de uma maneira única? Num país desse tamanho. E porque a gente tem uma amplitude nacional, né? O Sebrae, ele é nacional. Sim. Então, vamos desenvolver inovação lá no Amazonas, vamos desenvolver no Rio Grande do Sul. São características muito peculiares, assim, né? São vocações que cada região tem, e a vocação ela vem para o centro da discussão. Então, fazendo um resgate, assim, Tocha, mais ou menos uns 7 anos atrás, o Sebrae entendeu e viu, assim, a oportunidade que se tem de, quando a gente fala de inovação como desenvolvimento, a gente fala de ecossistemas de inovação. Como, então, a partir disso, a gente começa a fazer um trabalho de instigar a implementação e o desenvolvimento de ecossistemas de inovação dentro dos estados. Sim. Se adaptando àquele local. Porque assim, a gente não vai conseguir... É mais fácil eu ter uma startup, por exemplo, financeira, surgindo aqui ou em São Paulo, num grande centro. É mais fácil eu ter uma... Não, vamos fazer uma correção aqui, não é mais fácil. Eu tenho condições de acesso, eu tenho estrutura. A infraestrutura pronta. Isso. Uma startup na área do Isso. agro aqui, Isso. mas ao natural acontece. Exato. Então, assim, bom, a partir da nossa vocação, seja de um município, seja de uma região, seja de um estado, eu começo a entender, bom, a gente é bom nisso. Como que nós agora, então, fomentamos desenvolvimento de negócios inovadores a partir dessa vocação? Né? Mas também com algumas quebras também, né? A inovação também vem para trazer essa ideia de, bom, vocês até... essa região trabalha dessa forma, entende dessa forma. Sim, claro que a gente sim. vai se adaptar a esse ecossistema, mas a gente quer que esse ecossistema se transforme um pouco também. Então, como é que é quebrar essas barreiras culturais, às vezes econômicas, comerciais, para chegar, ó, nós temos essa ideia. Também é um desafio, né? E vir para o interior do estado com uma cultura, a nossa região aqui voltada muito pro agro, né? Mas também tem vestuário, também tem indústria, Sim. e geograficamente estamos num ponto estratégico de fronteiras, enfim. Essa ideia de quebra de paradigmas também existe nesse trabalho, né? Sim. Quando a gente fala de ecossistemas, assim, nada mais é do que a gente reunir, então, essas 4 hélices e entender, bom, a partir da inovação, como que nós trabalhamos? A gente não vai trabalhar em tudo. Sim. Mas a gente sempre traz o tema central, que é a inovação. Tem que ter um filtro. Isso. Então, o que isso já começa a nos proporcionar? Como que nós vamos pensar projetos de forma coletiva, colaborativa, se eu não estou integrado ainda? Se a gente não tem governança, por exemplo. Como que a gente reúne todas essas 4 hélices? Se não tem diálogo, né? Exato. Então, assim, você falou da parte cultural, né? Se eu não tenho essa cultura já de colaboração, se eu não tenho uma cultura de entendimento do que é inovação, então a gente começa a fazer base. Primeiro precisamos o quê? Falar de inovação. E aqui estamos num evento que nos ajuda isso enquanto município, enquanto região. Quanto mais você souber de inovação, mais a gente consegue ampliar a nossa capacidade de vislumbrar novos projetos para trazer inovação como forma de desenvolvimento. Isso é para o empresário, é assim, né? Então, quanto mais eu sei, mais eu entendo as oportunidades que eu posso ter a partir daquilo que eu quero desenvolver. Então, isso é o que, quando a gente fala de ecossistemas de inovação, é isso. A gente está respeitando as características e os portes também de cada um dos municípios. Eu não tenho os nossos desafios, as nossas oportunidades, elas são diferentes aqui de 13 de Maio, onde nós temos um trabalho em desenvolvimento também com diversos parceiros do município, do que Porto Alegre, do que de Uruguaiana,
Por quê? Porque são pessoas. Sim. São pessoas que têm um entendimento, que têm uma bagagem cultural, né, diferente. Então, assim, quando nós começamos a pensar, bom, vamos desenvolver agora, vamos selecionar projetos de inovação para desenvolver o município. Que projetos são esses? Isso não é um projeto de Sebrae, é um projeto de governança, um projeto do que as 4 hélices entendem que esse precisa ser o nosso foco. E aí entra um ponto principal, que é priorização. Sim. A gente não consegue, se a gente for priorizar 5, 10 projetos, é muito amplo. Então a gente escolhe 1, 2, testa, roda, faz, desenvolve e é com tudo Sim. isso. Trazendo um pouco aqui para essa nossa bolha que nós estamos vivendo nesses 2 dias aqui, né? Eu vejo o Noroeste Summit como um momento de discussão dessas 4 alicerces que tu fala também, né? Perfeito. Trazendo o público para essa discussão, conhecendo a cultura, né? Então, como que tu enxerga esse tipo de evento? Por exemplo, a Iana, nossa sócia, aí tem uma frase que ela gosta e está registrada já essa frase para o Noroeste Summit, que a inovação não tem CEP. Né? Então, espaços e momentos como o Noroeste Summit, eles são uma praça de discussão muito interessante para todo esse trabalho que o Sebrae desenvolve, né? Fundamental. Então, como tu vê a atuação do Sebrae nesse tipo de evento e a importância disso? Bom, assim, eu tenho mergulhado nesses últimos 5 anos em diversos eventos, né? A gente tem esse... Tá com um currículo forte, hein? Esse boom dos summits também, então isso nos dá um olhar também de como fazer. O próprio Sebrae organiza diversos eventos relacionados ao tema. Assim. Então, evento tem um papel fundamental no estudo, porque aqui é um canalizador de tudo. Sim. Aqui a gente está falando do momento de conseguir integrar essas 4 hélices, todos esses atores de inovação, e acontece o que a gente está acontecendo agora. Quantas vezes a gente para falar sobre esse tema? Exatamente. Né? Quando a gente tem... E aí, essa tua pergunta é bem ampla, né? Sim. Então, a gente vou tentar fazer alguns olhares aqui, até como participante, né? Quando você está fora do teu dia a dia, assim, tua zona de conforto ali, você vem para um evento desse, você tá num nível mais aflorado de sensibilização para receber, para conversar, para trocar. Então esse é o primeiro ponto, assim, acho que fundamental de um evento. Preparado para esse momento. Porque ele te motiva a fazer, Exatamente. Ele te instiga a conversar. Tu viu isso, viu aquilo? Bom, como é que isso se aplica lá na tua empresa? Então, automaticamente, você tem a oportunidade do network. E aí o evento também é fundamental para isso. Porque o cenário está montado para isso. Né? A gente reúne diversas pessoas, diversas empresas, e cada um vem para cá com um objetivo. Né? Cada um vem para negócio, outro vem para conhecimento, outro vem para networking. Cada um tem o seu inconsciente, assim, né? O que motivou ele a vir até aqui. E o evento, ele faz que tudo isso se agrupe e congregue, né? E o que as pessoas vão viver aqui é uma mistura de tudo isso aí, né? Com certeza vai ter muito mais experiências aqui do que imaginava. Sim, sabe, eu vou fazer um paralelo aqui, que a gente tem conversado muito, assim, em outras reuniões, assim, com os colegas, assim, em outras trocas, assim, que é de mensuração de impacto das coisas. Né? Mensuração de impacto. Como é que você mensura? Termo interessante. Como é que você... E aí, parabéns já na Iana, a Aline e a Luana por essa iniciativa toda. Como é que você mensura o impacto de um... Eu posso olhar pelo número de visitantes que estão vindo. Municípios, 60 municípios. 60 municípios. São indicadores que a gente consegue ter um nível de tangibilidade que são importantes para posicionar o evento, para dar. Mas eu consigo ter ideia para aquele visitante que veio hoje, ou para aquele estudante que eu vi que está ali no evento hoje, o que isso vai gerar de forma consciente e inconsciente na sua memória, para que isso, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos... O próprio Concha Acústica, quando vai ter alguém que daqui a 1 ano vai ouvir a nossa conversa, e vai fazer sentido, e vai... Então a Fran, a nossa parceira da Viu, que cuida da conta do Concha, ela falou uma frase muito importante. O Concha Acústica é a continuação do Noroeste por todo o tempo. Exato, né? Estamos eternizando as conversas.
o pessoal que sai do palco vem conversar conosco aqui, né? E a gente tem essa honra de receber essas pessoas como a tua que traz esse trabalho de inovação diretamente do Sebrae, ou quem tá lá no palco que vai vir aqui dividir o que conversou com o pessoal lá, vai deixar gravado dentro do conteúdo que o Concha Acústica leva. Então esse impacto ele vai por conta... não temos como mensurar com exatidão, mas tem como ter uma noção do que... Sim. Façamos essa analogia, né, Tocha, assim, com a nossa vida pessoal. Assim, exatamente, sim. Tu é o que carrega tua bagagem, de vivências que você teve ao longo da vida, que te dão condições de fazer o que você faz hoje, né? Então, quando a gente está falando de um evento assim, a gente está trabalhando diretamente com cultura. A gente não tá aflorando o tema, tá deixando mais fácil o acesso, a gente está deixando isso mais no dia a dia. Isso é importante, assim, o evento ele não é um único propulsor. O evento ele é o que congrega, o que potencializa tudo isso. Mas a gente tem que falar de inovação, tem que falar do tema de forma corriqueira. Quanto mais frequência e repetição nós tivermos, a tendência é que a gente consiga ter mais domínio sobre aquilo que nós fizemos, a gente consiga pensar em novas alternativas, em novos projetos, em novas ações. E aí é um olhar muito assim de cada um, seja para sua empresa, seja para o poder público que está aqui, seja para dentro da universidade. Eu estou visualizando aqui, eu tô falando, tá? Depois claro, a ideia é essa. Mas, porque aqui a gente tem a experiência do MEI ali, né? Olha que coisa fantástica. Conhecemos lá esses dias. Você tem uma estrutura dessas na região, mas que traz para cá um projeto de resgate, assim, e olhar do produtor para o produtor. Incrível o trabalho desse, né? Então, assim, nossa, o que isso pode desencadear, assim, para uma vida desse filho de produtor que está ali, que participou de um projeto desse, que agora tem a oportunidade de vivenciar um evento desse tamanho. Né? A gente Agora há pouco eu vi uma turma inteira de estudantes ali, foi conhecer. Isso, então a gente não acho que nem deve ter controle de qual resultado, assim, né? A gente exatamente. Tem métricas que nós precisamos buscar, que são importantes até para valorização, mas, assim, o impacto disso, acho que é imensurável. Imensurável, assim. E que bom que é imensurável, né? Que bom. Acho que conseguimos cumprir a missão de passar um pouco do recado do teu trabalho, né, Cássio? Eu quero agradecer também a Cressol Cooperar, Cero Odontologia Estética, Soares e Co Contabilidade e a Coacoba, que são apoiadores também do Concha Acústica, que permitem a gente estar aqui, né? Precisamos dessas parcerias. E quero agradecer muito teu tempo, tua atenção aqui para o Concha Acústica. Com certeza um assunto muito interessante e a gente traz para o público também um pouco do trabalho que o Sebrae faz, um pouco do teu trabalho. Quero parabenizar, é uma função muito importante e com certeza traz muitos frutos ainda imensuravelmente, né? Trará frutos para nossa região. Agradecer a tua presença, então, e dizer que as portas do Concha estão sempre abertas para ti, Cássio. Maravilha, Tocha. Obrigado pela paciência também pra gente marcar, conversando, faz né? parte. Acho que agradecer mesmo, assim, a oportunidade. De novo, quanto mais falarmos, quanto mais repetitivo formos, quanto mais enfático formos, mais a gente fala sobre o tema. O importante é que seja falado, que seja difundido, que a gente possa ter oportunidades de ter mais momentos como esse de hoje, entre nós e entre esse público todo que vivencia essa experiência nesses 2 dias, porque aí a gente consegue fazer um desenvolvimento de forma colaborativa. Com certeza. Muito obrigado mesmo. E esse foi mais um episódio do Concha Acústica Podcast, aqui diretamente do Noroeste Summit 2025, em 13 de maio. Até a próxima, pessoal.